Muito bem, então, pessoal, estamos aqui agora para a nossa aula, muito importante. Nós vamos chamar a nossa aula de variedades linguísticas, tá? É uma aula de reforço, dada aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, tudo bem? E vamos aqui começar a nossa aula. Eu vou liberar aqui agora uma janela, né? Então, nós vamos pegar a janela aqui. Beleza, ótimo. Felipe, tá vendo aí a nossa janelinha aberta aí com o nosso PDF? Sim, dá para ver. Ótimo. Bom, que a gente pode aumentar um pouquinho, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Melhorou aí agora? Melhorou. Melhorou. Bom, Felipe, nós vamos aprender aqui agora com relação à variedade linguística, tá? Então, essa variedade linguística, eu acho que até conversamos sobre ela uma vez e falei que iria voltar no tópico, tá? Ela tem uma característica muito voltada aos períodos, né, às épocas, tá certo? Dos falantes, com relação à região, de região para região, e dentro das nossas classes sociais, tá certo? Então, essa aí é a característica da nossa variedade linguística. Por que isso, professor? Porque dentro da nossa língua portuguesa, como ela é uma língua assim, muito linda, ela Variada. tem isso, garoto, variada. Ela tem essa característica de mudanças, tá? Ela pode pegar assim o estrangeirismo, ela pode pegar uma parte do regionalismo, ela pode pegar um pouco do matuto, ela pode pegar um pouco, sabe? Aquelas características assim das gírias, entendeu? Quer comentar alguma coisa sobre elas? Sim, eu conheço uma bem clássica. O trem do mineiro. Ah, verdade. O trem mineiro. Muito bem, garoto. Tem as características, né? E aqui você tem um exemplo clássico, como é que é a evolução dessa nossa, da variedade linguística, como é que ela evoluiu. Aí você tem lá no comecinho, olha, vome ser, depois vassum ser, depois você, você, e ela termina no monólogo aqui, né, de ser, entendeu? Então, você observa que houve uma variação linguística aqui muito interessante, tá? E dentro dessa variação é o que a gente tem que prestar bastante atenção com relação a ela. Tranquilo? Podemos passar para o próximo? Tranquilo. Então, bora lá. Podemos. Ótimo. Nós temos aqui, ó, dentro da variedade linguística, tá? Lê essa parte aqui na frente para nós, Felipe. Ok. Variedade linguística. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio. Ainda num só local apresenta-se sem números de diferenciações. Exatamente. Então, aquele você disse, olha só que coisa interessante. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio. Se você pegar, por exemplo, dentro da nossa variedade linguística, lá do século XIII, século XIV, século XX, houve uma mudança. E aqui dentro das características, você tem, né, ritmos de fala diferentes, nem todos falam da mesma maneira e falares diferentes. O que é isso, professor? Esses falares diferentes, nem todo mundo tem a mesma maneira de falar. Por exemplo, tem pessoas que quando vai falar, tem um ritmo que ela pode falar cantando, concorda? Tem aquela pessoa que quando for falar, ela tem uma fala mais ágil, né? mais assim, tendenciosa, tá certo? E tem aqueles que quando forem tá tendo aquele ritmo, né, da fala ali naquele momento, ele dá a impressão que a pessoa, no que ela estiver falando, ela pode ser grossa, ela pode ser firme, ela pode ser educada, tá certo? Depende do tom de como que você vai levar isso, né? Então, são diferenciações. Lembre-se que nós estamos falando com relação aos ritmos da fala. É aquilo na oralidade, é como você vai estar falando aí. Aí você vai falar assim, professor, muito bem. Então, eu estou tendo meu ritmo de fala. Eu tenho que transferir isso para a linguagem escrita. Aí é diferente, né, Felipe? Lembra? Aí nós vamos utilizar um outro recurso, tá? Que nós chamamos daquela prática comum na língua portuguesa da formalidade. Aí você tem que respeitar com toda certeza as nossas regras gramaticais. Entendeu isso aqui? Uhum.
Aí nós temos dentro da variedade linguística, você vai entrar aqui dentro do nível, né, dos níveis da variação da linguística. Você tem o nível fonológico e o nível morfossintático, tá? Morfossintático, aquelas regrinhas dentro da nossa gramática que serão utilizadas de forma correta e tem gente que às vezes utiliza de forma incorreta, né? Que vocal, né? Como se escreve, vocal, como se fala lá com a letra U, e vocal fala do sul, ou seja, vocal, né? Parece que tem o som do L no final, ó, vocal, entendeu? E temos agora o nível morfossintático. Como que você vai usar esse recurso dentro da nossa escrita, da formalidade, na forma da sua escrita, na forma de como que você vai repassar isso para o leitor. Não adianta nada, do jeito que você fala, olha só o exemplo em cima, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Aí você vai colocar do jeito que fala, vocal. Aí você coloca lá assim, manteve, aí você coloca a letra I no final. É verdade? Dessa parte aqui dos verbos. E aí não é assim. Então a escrita, ela é muito diferente, tá? Bem diferente da forma do nível fonológico. Tranquilo até aqui? Beleza? Sim. Vamos ver agora aqui com relação ao nível vocabular. Bora lá. Nível vocabular, vamos lá. Guri, garoto. Miúdo, Portugal. Menino, Brasil. Isso. Então, guri. Lá no Rio Grande do Sul as pessoas chamam de guri, né? Ô guri! Tem algumas partes também de São Paulo que tem essa chamada. E tem a característica de ser o garoto. Agora, em Portugal, você vê lá, miúdo. O que é miúdo? Então, você vai fazer uma viagem para o país lá de Portugal e se depara com as mães, né, os pais em si, chamando os pequenininhos. Ô miúdo! É aquilo que as pessoas utilizam no seu dia a dia, é aquilo que as pessoas têm dentro da sua língua, tá bom? Tranquilo. Beleza? Vou fazer uma pergunta. Tá, peraí, deixa eu Existe voltar. algum nível que pode juntar todos eles? Esperanto, lembrei, Esperanto. E parece que o Esperanto, eu não sei se é muito mais utilizado lá na França, então você pode falar, lá no Japão, aqui no Brasil, então uma regra só. Parece que é isso. Não tenho certeza se vai ser essa, mas depois você pesquisa Esperanto, e aí pode ser amanhã na nossa aula, e você me traz assim o que você achou com relação a essa língua, tá bom? Mas é por aí mesmo, viu? Chama Esperanto. Depois você pesquisa direitinho. Hã? Vou pesquisar agora, senão até amanhã eu vou esquecer. Não é só para você poder lembrar. A pergunta sua é muito boa, tá? Bom, partindo agora aqui, você tem os níveis da variação linguística, tá? O que são esses níveis de variação linguística? Você tem aqui o que a gente chama de dialeto, tá bom? Dialeto. E dentro desse dialeto você tem a variação regional, social, etária, profissional, idioletal, de sexo, histórica. Então, esse dialeto aqui por exemplo, vamos pegar a regional aqui, né? Região para região. E às vezes você entende que uma determinada palavra que estaria ali para você conhecer, de repente não seria aquela, né? Por exemplo, você tem lá mandioca e você tem a macaxeira. Determinadas regiões chamam de mandioca, outras regiões chamam de macaxeira. Você tem dentro do aspecto social também que tem essa variação, tá certo? Ali dentro do grupo, dentro da faixa etária também, dentro do campo profissional, tá certo? E as demais, principalmente a variação histórica, essa aqui você tem que ficar de olho no final, tá vendo? Variação histórica. O que vem a ser essa variação histórica? Você acabou de me perguntar aí. Ela começa lá no século passado, volta mais ainda lá para trás no século, e ela vem tendo essa variação, ela vem substituindo, ela vem crescendo. Um exemplo clássico aqui, ó, vamos só subir aqui para te mostrar. Esse exemplo simplesinho, mas olha esse exemplo aqui, ó.
vom ser, vão ser, você, você, esse. Isso aqui teve uma avaliação histórica, tá? Muito grande. Ah, mas eu tenho que escrever você, professor. Isso, permanece com o pronome de tratamento, você. Mas no que tange aí a parte do seu falar, né, na oralidade, aí você pode assumir do jeito que você achar conveniente dentro dessa avaliação. Tá? Vamos voltar lá. Aqui, ó. O que é esse idioletal, professor? Modo individual. Entendeu agora? Ó, variação idioletal é aquele modo individual. E aí você tem de cada um, olha lá, legal, né? Mesmo, olha lá, como é que você fala legal pro cara? Você diz o quê? Tá ligado? Não é assim que a gente costuma brincar muito aí no meio da galera? Então isso aí tá no meio, tá certo? Dentro daquilo que a gente chama de modo individual ou idioletal, tá certo? Agora, e o registro, professor? É o grau de formalismo. Como é que você vai registrar isso? Olha lá. Muito cuidado, tá? No uso do recurso da língua. Então, você tem que usar muito a questão padrão, tá? É o padrão, é o comum. Você não vai mudar disso aqui. Então, do jeito que você está no regional, social, histórico, não. Vamos deixar ele um pouco para trás. Idioletal, profissional, você tem que tomar muito cuidado para não levar isso para o formalismo. Quando você vai editar uma carta, quando você vai fazer uma redação, aí sim, garoto, você vai ter que respeitar as regras que são as regras gramaticais, a nossa gramática, entendeu? Por isso nós chamamos do recurso de língua padrão. Você vai usar lá o que manda o recurso padrão. Então, você vai falar assim, você teve lá ontem. Você vai escrever, você teve lá ontem, Felipe? Você esteve ontem? Isso, já melhorou. Esteve ontem aqui? Isso, você já melhorou muito, porque você entrou dentro do grau do formalismo utilizando um padrão, tá? Outra coisa aqui, ó, modalidade de uso, como fala, como escreve. Então a gente tem que tomar muito cuidado também é o seguinte, bora lá. Modalidade de uso. O que é isso aqui, professor? Existem algumas possibilidades de como você fala, de repente você vai escrever. Exemplo, você vai usar muito o WhatsApp, concorda? Você vai usar muito o WhatsApp. E dentro do WhatsApp tem umas regrinhas, tá? Que nós vamos utilizar aí dentro, vamos colocar aqui dentro da faixa etária ou dentro do social. Vamos supor dentro do social. Por que dentro do social? Porque todos ali estamos imbuídos de conversar, concorda? Só que você está no meio eletrônico. E ali existe aquelas regrinhas. Não existe aquelas regrinhas ali no meio eletrônico? Você pode colocar os emojis, não é isso? Você pode escrever, você pode, de repente você fala assim para mim, professor, você está aí? Olha lá, você está aí? Do jeito que você falou, você escreveu aonde? Lá no WhatsApp, concorda? Se você escreveu no WhatsApp, porque é permitido. Agora, cuidado para não passar para o grau de formalismo lá, tá? Numa carta, numa redação. Até aqui tudo bem? Tudo. Beleza. Aqui Eu tô com uma dúvida da variação histórica. Então, a variação histórica, deixa eu passar para você aqui em cima. Tá? Vamos lá para a variação histórica, ó. Não é exatamente assim as palavras em si. E sim, essa aqui, como é que ó, ela funciona? variação histórica. Então vamos lá. Se você pegar a palavra, por exemplo, deixa eu ver se escreve aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai entrar para a gente poder escrever, tá? Deixa eu aumentar aqui, colocar 26. A palavra eu acho que era assim, ó, saída. Era com H antigamente, saída. Entendeu? Era com H? Era com H, a palavra saída era com H. Depois mudou para saída normal. Farmácia. Farmácia era com PH, ó. Farmácia era com PH. Aí mudou para letra F. Tá lá, ó. Mas esse PH não é influência do... Farmácia. Porque se a gente for traduzir farmácia para outras línguas, fica mais ou menos assim, né? Na realidade ficaria, entendi. Você ia falar com relação à língua estrangeira, né? Com relação ao inglês, por exemplo, tem muita coisa com H
que às vezes vai fazer o som de R. E a letra H, por exemplo, a palavra, quer ver? Olha só, um exemplo aqui, ó. Vamos lá, homem. Homem, tá? Homem, sentido universal do ser. Entendeu? O homem no sentido universal de ser. Você acha que o H ali faz diferença na pronúncia? Não. Não faz. Não. Porque vai que daqui uns anos esse H desapareça. Fica só homem. Por que o H está aqui? Porque houve aquela variação histórica. Então ele vem de muitos e muitos anos aí. Entendeu? Igual farmácia, que mudou e saída. Hoje a saída, né, é escrita diferente, tem uma diferença. Entendeu agora? E temos aqui a sintonia. Para falar com uma criança, muda o jeito de falar. Então, olha lá, sintonia. Essa sintonia aqui, esse é o exemplo de como que você pode falar com a criança, mas não necessariamente somente com criança. De repente, você é um advogado e chega numa cidadezinha pequena do interior, né, lá no interior, cujo nível de compreensão das pessoas é diferente da sua, entendeu? E de repente, se você chegar lá e começar a falar de um jeito bem profissional, olha lá, variação profissional da língua do advogado, você acha que as pessoas vão, dentro dessa sintonia, elas vão conseguir entender? Não, não. Não vão. Então você tem que baixar um pouco o seu nível, chegar na sintonia de quem? Daquela população. Você tem que ser explícito nas explicações que eles possam entender, tá? Outra questão da sintonia. Quando você vai falar com uma criança, agora vamos pegar com uma criança aqui, tá? Do jeito que você fala com um adulto, não será o mesmo que você vai falar com uma criança. Às vezes você faz uma vozinha assim de brincadeira, não é isso? Às vezes você quer brincar, chamar a atenção da criança. É diferente quando você vai brincar com adulto também, né? É bem diferente. Então esse aí é um outro tipo de sintonia que você tem que ficar bem atento. Aqui, cara, dentro desses níveis da variação da linguística, você tem aqui o seguinte, de modo simplista, é por isso que a língua culta, é também chamada de língua padrão. Então, veja bem, todas as vezes falar assim, todos nós temos que falar uma língua culta. É correto? É correto. Por quê? Porque é uma língua padrão. Entendeu agora? Uhum. Ou registro culto, ou ainda registro formal. Então, lembrando disso tudo aqui, o que é uma língua culta? Ela é a língua padrão, ela é um registro culto ou um registro formal. Vamos ver um exemplo aqui clássico. Lê o quadrinho aqui, fazendo um favor, bem devagar para nós. Bora lá. Olá, vovô. Eu estava ouvindo e não tem nenhum antepassado meu nessa história, né? Aham. Agora vamos para o próximo lá. Próximo quadrinho. Outro quadrinho. Na real, a gente não tinha ultrapassado a linha da miséria? Como ser provado em desenvolvimento social. Então, se você observar aqui, eles utilizaram uma linguagem, tá? Que tem uma forma padrão, entendeu? Ele tem uma forma padrão. Aqui, por exemplo, olá, vovô, eu estava, olha, ele não disse estava, percebeu? Ouvindo e não tem nenhum antepassado. Ele pode dizer que não tinha, né? Alguém lá da sua linha do passado e tal. Nessa história, vírgula, né? Olha lá a confirmação dele. Então aqui você observa que ele fez uma linguagem, ele escreveu, né? Ele teve uma escrita, uma língua padrão, ele falou na sua língua padrão e passou para a nossa escrita dentro do balãozinho o registro, olha só o registro formal dele aqui, escreveu. Nesse seguinte quadrinho aqui, você tem, a princípio, uma fala dentro da oralidade, né? Olha lá, ué, não é isso? Dentro da oralidade? Às vezes você fala assim, ué, uai, não é isso? Mas você vai jogar isso aqui dentro da sua redação? Até que não. Mas daqui para baixo, olha lá,
a gente não tinha ultrapassado a linha da miséria, observa que ele padronizou. Padronizou, que eu digo assim, ele utilizou dentro da língua culta, tá certo? Ele utilizou dentro dessa língua culta, tá? Ou seja, ele utilizou um padrão para se comunicar com o outro. E o outro entendeu perfeitamente. Como que ele entendeu? Porque ele colocou assim, ó, fomos reprovados em desenvolvimento social. Então, são dois personagens que estão, digamos, na miséria, mas que estão falando muito bem. Calcula-se que esses dois aqui faziam parte, né, daquela linha social um pouco mais abastada de recurso financeiro. Concorda? Sim. E aí, às vezes, veio, digamos assim, a crise, né? E eles ficaram aí na pobreza, mas mantiveram a sua comunicação, tá certo? Mantiveram a sua comunicação dentro da língua padrão. Beleza, Felipe? Beleza. Então vamos lá para o próximo. Bom, nós havíamos falado com você aí a relação da gramática normativa, tá? E você me perguntou, professor, todos os países de língua portuguesa têm que respeitar essa gramática? Tem que respeitar essa gramática, senão não tem jeito, né? Lê isso aqui para mim devagar, bora lá. Variedade linguística, níveis de variação linguística. A gramática normativa, segundo a concepção mais tradicional, portanto, é um conjunto de regras para escrever e falar corretamente uma língua, de acordo com o molde de uso dessa língua por pessoas cultas. Isso. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para você. Presta atenção, você está na escola, concorda? E dentro da escola, você tá sendo instruído a quê? A aprendizagem, da forma correta, da forma coerente. E aí, também, você vai aprender que o uso da gramática normativa vai fazer com que você enriqueça até o seu vocabulário. Entendeu? Aquele negócio você fala assim, ó, tá ligado, ó, é isso aí, aquela coisa toda, de repente muda ele e você diz, tudo bem, eu estou bem, realmente eu me precipitei. Observou aí como é que essa mudança faz bem para o ser humano dentro da escola em si? Então, lá na escola você vai ter esse padrão dentro da gramática normativa. Entendeu, Felipe? Dúvida? Vamos lá. Eu tenho uma, mas na verdade eu estou esperando aparecer para ver se tá aí. Ah, tá bom. Então você está esperando ver aí. Bora lá. Bom, já que você leu aqui, ó, a relação, a gramática normativa, segundo a concepção mais tradicional, tal, beleza. Então, por pessoas cultas, a gente desde novinho, pequenininho, começa a ir para a escola para ser instruído. Tranquilo? Uhum. Vamos ver aqui agora esse quadrinho. Lê esse quadrinho aqui para nós. Só observando ele, você já vai ver que o trem tá feio, né? Vai lá. Uhum. Primeiro quadrinho de uma moça e um rapaz. Isso. No segundo, o rapaz fala: oi, tem problema nós batemos um papo? E a menina no terceiro quadrinho corre e fica com dúvidas. O que você acha que aconteceu? Mas, depende bastante do erro. Depende bastante do erro, tá vendo? Ou seja, ali o camarada falou assim, oi, tem problema de nós, olha só, de nós bater um papo? Fica meio esquisito pra mulher, né, pra menina. Ela viu lá um rostinho bonito e o cara, pô, ele, embora ele possa ter passado na idade ou não ter o hábito de muita leitura, olha o que acontece. Um relacionamento não recai só da aparência, né? Também tem que vir muito da sua condição dentro da sociedade. Ou sabe escrever bem, sabe falar bem, tá certo? Tranquilo? Podemos seguir? Tranquilo. Então vamos lá, vamos ver se tem mais. A gíria, né, cara? Então, dentro da gíria, lá na escola vocês têm as gírias dos adolescentes, concorda? No meio, digamos assim, de turmas, digamos que você faz parte do pessoal que gosta de skate, tem uma gíria. Pessoal que gosta de surf, tem outra gíria. Não é isso? Aí depende do meio onde você está.
que acontece? O que você entendeu aqui? Bem, que eles têm meio que seu próprio vocabulário para todo tipo de situação ou, ai, como é que se chama? Dentro do seu grupo, né? Conversa, Isso, dentro da conversa, sua lembrei, a conversa, conversa. isso, dentro da sua conversa, dentro do seu bate-papo. Mas aqui você observa também que ele fala que tem um caráter contestador por natureza, ou seja, se você leva, digamos assim, as palavras que você fala dentro de um determinado grupo para fora desse grupo, e de repente você está no meio das pessoas, né? E começa a conversar com relação ao que você conversa no grupo, aí vai entrar uma crítica, pode entrar uma contestação dentro dos nossos padrões vigentes sociais, entendeu? Então a gente tem que respeitar também, a partir do momento que você sai do grupo, você tem que respeitar o outro que você vai entrar em contato. Aí entra aquela formalidade, o jeito de você falar dentro de ser culto, entendeu? Não é que você tem que falar difícil, mas você tem que falar de uma forma que todos possam compreender, entendeu? Uhum, Vamos ver aqui o quadrinho. entendi. Olha lá. Olha esse aqui, ó, esse quadrinho à sua esquerda. O que você está entendendo lá? É nóis, só, demorou. Isso A aí, senhorinha toda confusa. exatamente. É isso, aquela senhorinha que está lá, ela está olhando, não está entendendo. Mas vocês que estão no meio, está fazendo parte da adolescência, vocês conseguem detectar o que vocês estão transmitindo um para o outro. Entendeu? Agora vamos ver aqui Uhum. próximo no quadrinho aqui, ó. Olha esse aqui que interessante. Vai lá. Gírias, chapa, paramico, carango, bicho, massa, beleza, bode, azará, tipo assim. Peraí, deixa eu aproximar. Uma brasa mora. Isso, uma brasa mora. Essa daqui eu não conheço. Esse aqui é um pouco mais de outras regiões, mas o resto você consegue entender, né? Sim. E isso aí é utilizado muito no meio onde você se encontra, tá? Que você pode utilizar as gírias. Até aí tudo bem? Uhum. Tudo Tranquilo? bem. Dentro dessa parte das gírias, lê essa parte aqui para mim, ó, todinha aqui de azul. Bora lá. Uhum. Tendo em vista as gírias, compõem o quadro de variantes linguísticas ligadas aos aspectos socioculturais. Análise os excertos a seguir, indicando o significado de cada termo destacado de acordo com o contexto. Então, que ele vai pedir aqui para nós? Para que você possa identificar os termos que estão em negrito. Essa variação aqui, ó, tá? Se você pegar ele todo, tá escrito assim: possivelmente não iremos à festa. Lá, todos os convidados são patricinhas e mauricinhos. Ai, 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 hein? Entrou aí uma variante dentro da nossa língua e houve uma gíria. Mas o que será, hein? Essa questão do são patricinhas e mauricinho. O que ele quis dizer? Lê essa resposta toda aqui para nós. Bora lá. Resposta. Os termos em evidência sendo garotos e garotas pretensiosos, snobs, em centros de características e conduzentes a um bom relacionamento interpessoal, que se relaciona entre duas ou mais pessoas. Então, ele entendeu que Patricinha e Mauricinho são garotos e garotas que são muito assim, vamos colocar aqui, muito metidos, não é isso? Muito metidos. Então, eles trazem para o meio onde eles estão ali o seguinte: olha, eu tenho um determinado poder aquisitivo, olha, eu tenho um determinado objeto que você não tem. Então, por isso nós chamamos de patricinhas e mauricinhos. É aquela pessoa muito certinha, né? Que usa aquelas roupinhas muito da moda. O Mauricinho também usa aquela roupinha muito da moda. E aí você acaba olhando e cai nesses apelidos, entendeu agora? Uhum. Agora bora aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui, ó. Vai lá. Uhum.
Os namoros resultantes da modernidade baseiam-se somente no ficar. Resposta: Ah, manter um isso. relacionamento sem compromisso. Então agora você já sabe o que é ficar, né? Uhum. Isso. Então a pessoa chega lá com a outra, não, eu fiquei com aquele rapaz, eu fiquei com aquela garota. Aí você fala, pô, o que é isso? Aí tá escrito aqui, ó. É um relacionamento sem compromisso. A palavra sem compromisso ficou muito curta. Olha lá, somente ficar. Entendeu? Essa Uhum. condição aqui que eu estou falando para você, ela está sendo baseada com relação à gíria e as suas variantes linguísticas dentro desse aspecto sociocultural. É algo que você traz, você vai alimentando. Ah, eu vi isso na televisão, aí eu vi isso no cinema, eu vi isso numa revista, entendeu? E aqui embaixo você tem lá, né? E aí, mano, o camarada vai lá e bate a mão, vamos supor, né? O outro diz, e aí, brother, Eu entendeu? acho que ele tá esperando bater, na verdade. Ah, ele tá esperando bater na mão lá, ó. E aí, mano, camarada, brother, né? Aquela coisa. Brother, você observa que houve um estrangeirismo aqui. Porque brother significa o que no inglês? Você lembra? Irmão. Irmão, muito bem. Então já deu essa característica aí. Beleza? Bora lá pro próximo. E aí, cara, nós vamos entrar aqui dentro da norma culta. Depois que nós vimos tudo aquilo ali para cima, nós vamos entrar dentro daquela parte que você já está na escola para receber essas instruções, tá bom? Então veja bem Ah, que você saiu do meio onde você se encontrava, foi para a escola e lá na escola você começa a ter as instruções, né? Você começa a ter situações formais e costuma utilizar a norma culta dentro das escritas. Pode ser para história, geografia, até dentro da matemática, porque tem uns nomes ali, uns termos que você precisa entender. E isso é ensinado aonde mesmo? na escola? Na escola, muito bem. E aqui, garoto, você tem o seguinte: assegura a unidade da língua nacional, ou seja, se você, a partir do momento, tem a unidade da língua, que nós chamamos de língua portuguesa, nós falamos a língua portuguesa, o que vai acontecer com você a partir do momento que você entra na escola? Olha só, o que está escrito aqui? Todos terão base nela. Isso, ela que é a nossa base, né? Você vai começar a entender, compreender que ela vai dar a sua formação, beleza? E aqui nós temos o seguinte: permite que uma pessoa ascenda profissionalmente. Quando se diz assim ascender profissionalmente, significa dizer que você já estaria preparado para encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho cujas exigências nas entrevistas de emprego ou nas provas de concursos públicos fariam com que você estudasse para entrar nesse mercado de trabalho. Você concorda? Uhum. Bora para esse Sim. aqui agora. Serve como um valioso instrumento em situações formais. Ué, professor, como assim formais? Lê essa parte toda aqui para nós, ó. Por exemplo, ao nos dirigirmos a um juiz em um tribunal, a um presidente de uma empresa, enfim, a uma pessoa com o cargo social mais elevado que o nosso, poderemos agir melhor. Ou seja, arguir melhor, né? Você não vai chegar lá e falar pro juiz assim, e aí, cara, tá ligado? Você não vai chegar, Beleza. não tem jeito. Você vai chegar para um presidente de uma empresa e falar aí, brother, não tem como, entendeu? E aqui ele diz o seguinte: a uma pessoa que ocupe um cargo social mais elevado que o nosso, poderemos arguir melhor. Quando diz arguir, significa dizer que você poderá ter argumentos, fundamentos, você poderá falar bem com a pessoa vai entender o que você está dizendo, dentro da formalidade da nossa língua. Entendeu? Agora, o tanto que o estudo é importante, Felipe, tanto que é importante ler, porque você vai se deparar com uma pessoa que, de repente, se olha assim e fala, nossa, ele fala tão bem. Por que ele fala tão bem? Porque ele é muito? Sim. Porque é o meio onde ele vive? Sim. Entendeu? É isso que você tem que se colocar agora. Beleza?
Vamos ver o próximo aqui. Lê esse quadrinho aqui para nós aqui, ó. Vamos começar aqui em cima, né? Ok. Vai lá. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Nossa senhora, isso aí não é entrevista de emprego? Eu acho que deveria. Então olha lá. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Porém, ela errou na língua portuguesa ali. Ou seja, ele quis saber o seguinte: você fala fluentemente bem a língua portuguesa? Ele poderia perguntar: você fala bem a língua portuguesa? Você consegue usar a formalidade da língua portuguesa? Aí o que ela falou? Aí varia. Ou seja, imediatamente você acha que ela vai conseguir emprego? Não. Não tem jeito, né? Variedade linguística. O que é certo e Que o é que é certo. errado, hein? Vamos ver a primeira aqui, ó, ensino público. Bora lá. No ensino público. Mãe, queria aprender a ler e escrever. Lá vem você com essas suas manias de grandeza. Ó, Caraca. percebe o que é certo? Você observou que o menino, ele tem a forma dele falar até correta, pode observar aqui, e a mãe dele também. Embora tenha aí o princípio da pobreza, mas a mãe, olha só que coisa interessante, ela está falando bem. Agora vamos ver o outro aqui, ó, desse X. Bora lá, lê aí o balãozinho. Uhum. E aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, estão achando maneira a paradinha do New Português. Nossa senhora, você acha que a professora está entendendo alguma coisa? Não. Não. Olha a A única diferença palavra que não entendeu foi português. exata. Português ainda, né? Escrito errado ali, ó, falou errado, é português. Agora observa que eu falei para você, nem com relação à parte da classe social significa dizer que a pessoa fale mal. Não importa. A classe social baixa, de repente, ele tem um conceito de um falar muito mais elegante do que alguém que às vezes tem uma classe social um pouco mais elevada. Porém, a diferença está que um lê, está querendo aprender, e o outro ter oportunidade de estudar, não está nem aí, concorda? É. Então, vamos embora lá para o próximo. Agora sim, vamos ver aqui o que significa, né? Tá tendo uma conversa aqui legal, mas será? Lê aqui para nós, fazendo favor. Estamos anunciando uma série de transferências de capacitação necessárias para manter a vantagem competitiva. Infelizmente, no contexto da regência do grupo, o seu setor passará a ser um donzinho. Daos Tradução em Ing, né? português, Isso, traduzindo é, para o português, bora lá. contrataremos outra empresa que faz o seu serviço pela metade do preço. Você e toda a sua equipe estão no olho da rua. Viu? Tudo bem que essa parte da tradução de língua portuguesa aqui, ele foi errado. Mas do jeito bem, digamos assim, não vou falar que é Literal. formal, né? Mas ele, de uma forma assim, bem educada, disse para o cara que, olha, não tem mais jeito de nós ficarmos com seus serviços, porque nós encontramos alguém que faz, né, um preço menor que o seu e com a qualidade melhor. Não poderia dizer isso? Sim. Sim, mas olha lá. Você viu que a matéria em si, desculpa, a disciplina de língua portuguesa e a nossa atividade, nós estamos falando aqui, com relação das variedades linguísticas, ela é tão interessante, porque a língua portuguesa, ela abrange isso, ela aceita isso, tá? Porém, ela também te dá um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é a norma. Qual que é a norma? A nossa gramática. Entendeu agora? Então você tem que tomar muito cuidado na hora Uhum. que for começar a falar, né? Não pode falar muita abobrinha, não. Bora lá para o próximo. Agora aqui você tem uma outra questão de variedade linguística com relação às questões, né? Tem umas questões aqui para a gente resolver, tá certo? Eu vou fazer a leitura para você, bem interessante. Olha lá, questões. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar.
que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que estou aqui com alegria. Então, isso aqui é do Barros, tá? Olha eu aqui de novo. Então, isso aqui eu peguei lá na internet, foi lá em 2013 ainda, mas você observa o falar dele. Dá-se a impressão que, professor, eu não entendi muita coisa não, mas vamos supor que esse chachando, será que ele está se achando, né? Será que ele vai se achar? É uma coisa interessante, não é não, Felipe? Observou aí a questão da linguística, da variedade linguística aqui? Vamos ver aqui o que ele está falando para nós, tá? Lê para nós aqui, fazendo favor. Lê. Letra... É a letra da canção, né? Vai. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e a cultural do Brasil. O reverso de o verso, né? Singulariza. O verso. O verso. Eu coloquei em verso. O verso singulariza uma forma de falar popular ou regional. Então vamos ver aqui, ó. Isso tá cortado. Não, aqui ele falou Agora vamos ver aqui, ó. Como eu já coloquei para você a questão, qual vai ser, mas eu coloquei aqui um comentário para que você possa entender por quê. Você tem da letra A até a letra E. Aí já tem um gabarito aqui para nós, que é a letra C. Vou mostrar para esses cabras. Então, ele diz o seguinte aqui, ó. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos de repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza, que é único, né? Uma forma do falar popular regional. O popular regional. É o que você sempre ouve. A gente ouve, né? Você tem lá, isso é um desaforo? Diz que eu estou aqui com alegria. Todo mundo fala, né? Vai, chama Maria, chama Luzia. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Só que, olha só. O que é chita? Vestido de chita, você já viu quando você vai desfilar, quando você tem aquela quadrilha? Quadrilha. Vai dançar quadrilha. As meninas colocam aqueles vestidinhos de chita, cheio de florzinha, né? Com a Maria Chiquinha. É mais ou menos daquele estilo. Entendeu? Mais ou menos daquele estilo. Aí fica com aquela carinha assim, bem inocente, né? Olhando. É mais ou menos aquilo ali. E aqui, ó, vou mostrar para esses cabra. Olha, porque se ele pede o aspecto regionalismo, tá? É o que ele fala aqui, ó. É algo singular, é algo único, é um falar popular regional, é de uma determinada região. Qual seria essa região? Eu achei lá. Então, tem a letra C. Entendeu? Até aqui tudo bem? Uhum. Beleza? Podemos passar para o próximo? Uhum. Então, vamos lá. Sim. Deixa eu ler isso aqui para você. Bora lá. Ou você quer ler? Deixa que eu leio. Então, bora lá. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser bem mais sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, o mundo real da escrita não existe apenas um português correto, que varia com todas as ocasiões. O estilo dos contatos não é apenas o mesmo dos manuais de instrução. Os juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais do jornal não é o mesmo do cadernos de cultura dos mesmos jornais ou os seus colunistas. Muito bem, aí ele já fala aqui, né, de onde foi tirada essa fonte, tá certo? Mas vamos ver o que ele está pedindo. Vamos ver aqui, ó. Círio Ponseti defende a tese de que não existe um único português correto. Entendeu? Não tem como você falar, meu português é melhor que o seu. Não, se você for usar dentro das regras gramaticais,
você está usando o conjunto todo, né? Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Vamos ver lá o que ele está pedindo para nós. Ele já coloca lá a letra D, claro, óbvio. Deixei aqui para a gente poder discutir. Aí ele pega da letra A até a letra E, ele fala descartar as marcas de informalidade do texto. Você acha que ele falou isso lá no texto, Felipe? Não. Não falou. Não. Em nenhum momento. Nenhum momento. Letra B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Você acha que ele falou isso? Ou seja, tem que destinar só uma classe que vai ouvir aquilo? Não, né? Letra C. Ele falou o contrário. Falou exatamente. Letra C. Você tá ficando craque, hein, rapaz, na questão aí da compreensão textual. Bora lá. Letra C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico? Tem que seguir só uma linha? Também não falou isso, né? Olha a letra D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de textos e contextos. Ele falou isso lá, não foi? Ele deu uma dica sobre isso lá, não foi? Pois é. Ele deu uma dica. E letra E, essa aqui tem que descartar logo de cara, né? Desprezar as formas da língua prevista pelas gramáticas e manuais divulgados. Não, lembra que você vai para a escola não é para receber instrução? Não é para você aprender? Então, como é que o camarada está falando para você descartar? Se você for por, você vai cortando aqui, sobra realmente a letra D. Então, quando ele fala em sociolinguística, ele fala aqui na língua em uso do seio da comunidade. São as comunidades, pô. Então, olha aqui, ó. O próprio texto em si, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo manual de instruções. Ele está querendo dizer o seguinte: um contrato é uma coisa, manual de instrução é outra, entendeu? Só que você precisa usar, tá, uma forma de que isso chegue até você. E essa forma é a língua padrão, que respeita as normas da nossa gramática. Entendeu? Professor, o senhor está querendo dizer então que um contrato ele tem que respeitar as regras. Isso. E os manuais de instruções também têm que respeitar as regras. Isso. E os dois têm que respeitar as regras gramaticais. Isso. Entendeu agora? Entendi. Essa última parte foi boa, né? Pelo menos a última, né? Traduzindo o que esse cara falou aqui, ó. Tá vendo? Até que ele falou aqui ficou meio estranho, né? Mas aí agora, depois que a gente falou, agora você conseguiu entender. Isso aqui é do Enem lá de 2014, ó. Tranquilo, Felipe? Deixa eu voltar aqui para você. Tranquilo. Então nós encerramos a nossa aula hoje. Acredito que hoje você matou a curiosidade. Lembra da pesquisa que você vai ter que fazer, hein? Na verdade, eu fiquei mais curioso com uma coisa. Eu tava esperando aparecer uma coisa aí que não apareceu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você disse que tem a forma, digamos, culta de se falar, né? Isso. E quando sabe aqueles personagens que falam de jeito engraçado? Então... Os personagens que falam engraçado... da aula. Os personagens que falam engraçado? Então, como é que seria o estilo deles? Como é que seria assim? Como assim estilo engraçado? Dá um exemplo. Por exemplo, o Yoda lá da série Star Wars, sabe? Então, eu entendi. Mas ainda assim dá pra entender. Você fala que ele modifica as palavras, elas não estão no lugar certo, né? Se ele fala assim para você, por exemplo, dizer correto você está. Não é isso que ele fala? Dizer correto você está. Como é que você falaria para mim? Como é que você falaria para mim? Chamaria? Não, isso aí. Eu não sei como que chamaria esse tipo da linguagem dele. Ele consegue passar para você, você consegue entender, não é isso? Você consegue entender. Mas o Yoda, a cabeça dele, o cérebro dele, não consegue colocar as palavras geralmente no lugar certo. É igual o inglês. No inglês, quando você for pegar a tradução literal,
de repente as palavras não estão se encaixando, concorda? Mas o seu cérebro vai ter que funcionar para utilizar aquela questão dos phrasal verbs. O seu cérebro tem que fazer a compreensão textual e trazer para o seu entendimento. Do jeito que o Yoda falou lá ao contrário, você vai ter que trazer para o seu entendimento. O que ele quis dizer? Né? Mal passar você está. Ou seja, ele está dizendo que você está passando mal, concorda? Uhum. Aí você traz para o seu entendimento. É isso. Talvez seja isso. É mais ou menos por aí. Tranquilo? Mas tem assim, um nome específico para isso? Tipo, tem a norma culta e isso aí tem um nome? Eu, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei te falar sobre essa questão, né? De você ficar trocando as regrinhas ali dentro das palavras. O sujeito não está no lugar, o predicado está na frente, não é isso? O verbo está ao contrário, não está seguindo aquela norma. Se formos parar para pensar, ele pode ser considerado culto já, porque ele pode ser entendido. É lógico, isso. Nesse caso aí, ele utilizou um tipo de linguagem que, utilizando as palavras corretas, ele não errou, né? Ele não falou as palavras erradas, a palavra não falou errado, apenas contextualizou de formas um pouco aleatórias ali. Mas você conseguiu entender, né? A mensagem, lembra lá das mensagens, comunicações, referências, conotação, estão lembrados, né? Nós falamos sobre isso também. A mensagem ela foi passada e você, opa, eu entendi. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então? Beleza. Então, até amanhã para a nossa aula e a gente vai ver a questão dos pets, tá? Amanhã. Acho que é o 3, né? Acho que é o 3. Para a gente observar isso aí direitinho. Tá bom, Felipe? Ok. Fico feliz aí pela nossa aula de ontem. Era para a gente ter a nossa aula, mas foi feriado, né? Então, a gente vai ter a de amanhã, presencialmente, e na quinta-feira também. Tá bom? Tava. Então, tá bom. Um abração para você. Bom fim de noite, viu? Bom fim de noite. Tá bom, um abraço. Abraço. Tchau, boa noite. Pra você também.